Oi pessoal, eu sou o Heitor, estou aqui com o Chaer, com o Pedro e com o Enzo, e a gente aqui vai dar dicas para vocês sobre o que vai cair na trimestral de Física. Bem-vindos, igual o Heitor falou, aqui é o Pedro, eu vou explicar sobre o MR e o V, que é o movimento retilíneo uniformemente variado. A velocidade nesse tipo de movimento muda ao longo do tempo, e sua fórmula é V igual a V0 mais AT. E eu sou o Enzo e eu vou falar. E vocês sabiam que a queda livre é um exemplo de MRV? Que onde a única força que está sendo aplicada sobre você, o corpo, né, é a gravidade. E as fórmulas podem ser V igual a G vezes T, ou H, que é igual ao meio, vezes o G, vezes o T ao quadrado. Na dinâmica, existem vários conceitos aplicados ao estudo das forças, como vetor, massa e peso e a própria palavra força. Como já explicamos o que é força, vou explicar o que é vetor e a diferença entre massa e peso. Bom, força é uma grandeza vetorial, ou seja, precisamos indicar o sentido e a direção dela. E quem indica esses itens é o vetor. E quanto maior o tamanho do vetor, maior é a intensidade da força. Bom, estudamos 3 forças neste capítulo. E uma delas é a força peso, que é massa vezes aceleração da gravidade. E massa é a tendência de um corpo a continuar em repouso ou em movimento contínuo. As forças podem ser classificadas em 2 tipos: a força de campo, que é a força de peso, força elétrica e força magnética, que agem em distância sem contato direto com o corpo. Neste caso, não há contato direto com os corpos afetados por ela. E a força de contato, que é a força normal, força de tração e força de atrito, onde há um contato direto com os corpos afetados, ou seja, só age quando há um contato entre os corpos. Vou completar o que Chair disse. Sobre os 3 tipos de forças que estudamos, a força peso, que é calculada por mg, é um exemplo de força de campo. Ela nos atrai para o centro do planeta. A força da gravidade já é a força normal, representada por P igual a mg, por N com a seta em cima. É um exemplo de força de contato. Ela que atua perpendicularmente à superfície de apoio. Ela age sempre que um corpo está apoiando em uma superfície, empurrando de volta perpendicularmente a essa superfície, e anula a força peso. Existe também a força de atrito, que atua em oposição ao movimento relativo entre as superfícies em contato. Ela desacelera os corpos, por exemplo, quando uma bola de futebol é chutada, ela começa a diminuir a velocidade por causa do atrito dela com o gramado e com o ar. Essa também é uma força de contato. Agora, eu vou falar sobre o que é força resultante. Quando várias forças atuam sobre o mesmo corpo, a gente precisa calcular a força resultante entre elas. Ou seja, a força total que realmente vai fazer o corpo se mover ou não. Se as duas forças estiverem na mesma direção e no mesmo sentido, a gente soma as duas para encontrar a força resultante. Mas, se essas forças estiverem na mesma direção, mas em sentidos opostos, a gente subtrai uma da outra. Agora, quando as duas forças atuam sobre o mesmo ponto, mas em direções diferentes, elas formam um ângulo de 90 graus. Devemos usar o teorema de Pitágoras para calcular a força resultante. E a gente vai falar agora sobre as leis de Newton, que foi criado pelo grande físico matemático Isaac Newton, e ele criou 3 leis, que são as 3 leis universais do movimento. A primeira lei é o princípio da inércia, que diz que um corpo em movimento tende a continuar em movimento até que uma força externa seja aplicada sobre ele. A segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica, que explica quanto maior for a força aplicada sobre um corpo, maior será a velocidade que ele vai ganhar. E a terceira é o princípio da ação e reação, que diz que para toda ação que tem que ter uma reação. Ok, vou exemplificar aqui as leis. A primeira lei, vamos supor que eu lance
sei lá, eu jogo uma bola lá no espaço. Como lá no espaço não vai ter gravidade, nem nada dá pra interferir, segundo a primeira lei, ela não vai parar. Ok? Segundo a lei, princípio fundamental da dinâmica, existe uma fórmula que diz que força é igual a massa vezes aceleração. Utilizando essa fórmula, a partir do peso, a partir da força, e a partir da massa pode calcular a aceleração. E também a partir da aceleração e da massa pode calcular a força. Agora, em questão da terceira lei, da reação, da ação e da reação, vamos supor que eu dei um soco na parede. Nesse caso, a energia vai para a parede, porém vou sentir uma força igual na minha mão. Então é isso, pessoal. Encerramos por aqui. Espero que o nosso podcast tenha ajudado vocês a se prepararem melhor para a prova trimestral de física. Bons estudos e até a próxima!